eu ir de ônibus para a faculdade, por que eu tenho que ir de ônibus, se meu pai tem um carrão? Mas o pai trabalha, ocupa o carro. Arranja um motorista, então vou de Uber. Mas de ônibus, não quero. Aí os pais também previnem, resguardam os filhos, por causa de assaltos, por causa de outras coisas. Está vendo como uma coisa vai puxando a outra? Nós propomos aqui a novena. Quantas pessoas gostariam de estar na novena? Mas por que não vieram à novena? E vieram justificar para mim: padre, é noite, eu não saio à noite, eu tenho medo. Muito roubos, assaltos, insegurança. Consequentemente, tantas coisas podem nos tirar da paz de Jesus. A igreja não nos oferece tragédias, não nos oferece então discórdias, ou senão guerras, roubos e furtos, nada disso. Mas às vezes nós somos destinados disso por consequência de nossos governos, consequência de outras injustiças, outras coisas. Por isso nós queremos nos assegurar naquilo que de fato foi sinal para Nossa Senhora e que passa a ser sinal para nós, que somos marianos e que vemos intensamente a paz. Um dos títulos que eu mais gosto de Nossa Senhora: Rainha da Paz. Rainha da Paz. Por que não, crianças, rezarem sempre a Nossa Senhora e pedir a sua intercessão como Rainha da Paz, para que nós possamos comungar esta paz e fazer com que outros, inclusive na casa, se o marido, se o pai e a mãe brigam tanto, rezem. E não é só uma Ave Maria, um Pai Nosso, não. Rezem incansavelmente, para que a paz possa reinar na vossa casa. Não há coisa melhor do que viver a paz. E quando está cada um gafiando o outro, brigando, xingando, ao invés de rezar, então invoca o demônio, invoca coisas pesadas, é claro que fica um ambiente pesado. A casa que é o lar, a imitação da Sagrada Família de Nazaré, que alternava a sua oração, São José trabalhava, Jesus também, Maria, cuidando das coisas da casa, com o coração aberto para acolher a vontade de Deus. E nós às vezes recusamos isso, e é por isso que muitas vezes nós entramos em contradição. A igreja nos propõe uma coisa e nós puxamos para ver outra. Veja que interessante, na primeira leitura, não é, do livro de Esther, Esther é uma mulher privilegiada, porque de certa forma ela encontrou aos olhos do rei grande privilégio, grande graça, como nós cantávamos no Salmo. Então encontrou grande graça. O que sucedeu com a rainha Esther? Se o rei encontrou nela, não é, esse grande carinho, esta grande amizade, esta possibilidade de dar continuidade a uma aliança, então ele estendeu-se um cetro de ouro. Diz a leitura, um cetro de ouro. Eu recordei ontem da pregação do Dunga, e ele dizia que 1 grama do ouro de baixa qualidade custa R$300. Pode me ligar esse ventilador, por favor? 1 grama de um ouro de boa qualidade custa R$10.000. Veja que interessante. Ele colocava isso ontem para a nossa meditação. 1 grama de ouro de baixa qualidade, um ouro qualquer, custa R$300. Um ouro polido de boa qualidade custa R$10.000. E ele dizia, muitas vezes nós nos nivelamos por um ouro de baixa qualidade. E é isso aí. Muitas vezes nós então não acreditamos no valor, no potencial que nós temos perante os olhos de Deus. Foi isso que a rainha Esther conseguiu. Então quando o rei estende-se o cetro para ela, e o que ela pediu? Dinheiro? Fama? Não, o que a rainha pediu? Concede-me a vida, ó rei, porque estava sendo perseguida, e todo o meu povo. Por isso que essa leitura vem hoje na solenidade de Nossa Senhora, porque faça essa comparação, Nossa Senhora. Nossa Senhora se esvaziou-se de si. Eis aqui a escrava, serva do Senhor. Faça-se em mim esta tua potencialidade. Faça-se em mim, então, esta rainha, no qual tu és o rei, tu és o poderoso. Portanto, o rei, então, gostou da posição da rainha e concedeu a vida a ela e a vida do seu povo. Por isso, que a antiga Eva, que recusou a aliança de Deus pelo pecado da soberba, foi restaurada então em Nossa Senhora, através da sua simplicidade, da sua humildade, porque ela sabia que o valor não estava simplesmente nela, mas no seu ventre. Por isso que é chamada de Arca da Aliança. Trazia esta aliança, justamente que a rainha Esther disse. Então concede a mim e ao meu povo, então todos nós, por intercessão de Nossa Senhora,
a rainha Esther, a antiga Eva que não aceitou, restaurada em Maria. Por isso, rainha da paz, arca da aliança. Depois, através do Evangelho, que fala sobre essas talhas, 6 talhas. Cada uma tinha mais ou menos, ou comportaria mais ou menos 100 litros de água. Estavam ali encostados, essas talhas, para a purificação dos judeus. Porque antes deles entrarem no santuário, poucas vezes nós pensamos assim, não é? Às vezes nós chegamos na igreja e nós não temos esta intenção, esta ideia de que nós estamos entrando num lugar sagrado, num solo sagrado. Muitas vezes não pensamos assim. Os judeus, antes de entrarem numa sinagoga, antes de entrar no templo sagrado, eles se purificam. Lavam as mãos, o rosto, os pés, para depois entrarem, porque é um local sagrado. Esse ato nós utilizamos como um ato, não é penitencial, cantado na igreja. Quer dizer que não simplesmente os nossos externos, mas o nosso coração. Estavam aquelas talhas preparadas, mas sem água, porque quando se preenchia de água, servia para a purificação dos judeus. Portanto, estavam umas talhas inúteis. E essa comparação pode servir para nós também. Nós somos também talhas do Senhor, é isso. E nós precisamos de ser úteis na sociedade, não é? Precisamos ser úteis na igreja, precisamos ser úteis na vida do nosso próximo. E para sermos úteis, não vamos ser preenchidos com um vinho de boa qualidade, mas com a graça de Deus. Cada um de nós deve ser essa talha cheia, repleta da graça de Deus. E não só cheia, mas permitir que ela se transborde. E podem ver que vocês são cobrados várias vezes na escola. Lembra que da última vez que nós estivemos juntos? Então nós benzemos um crucifixo para vocês colocarem no peito. Para quando vocês forem à escola, muitos de vocês trazem ainda, forem à escola, para não se envergonharem desse símbolo, dessa identidade católica. Identidade católica. Se começarem a rir de vocês, podem ver que tem mais de meia dúzia que está usando o crucifixo. Vai rir de nós os 6? Então, mais ou menos como argumento, sem palavra, não precisa debater, não precisa brigar, ninguém briga por religião, pelo amor de Deus, não, como eu dizia, é paz. Portanto, para vocês testemunharem este amor de Cristo, vindo por meio da cruz, no qual nos salvou e no qual restaura as nossas vidas e como um forte elo de paz, de justiça e de amor. Por isso essas talhas estavam ali vazias, estavam inúteis, mas para serem úteis, então o Senhor pediu que enchesse, por intercessão de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, quando viu que estava faltando vinho na festa, então era grande vergonha para o casal de nubentes, grande vergonha para os convidados, ou para os serventes, acabou o vinho, e agora? Vai acabar a alegria da festa. Por isso que quando nós viemos à missa, o nosso intuito é esse, dar continuidade à festa da ressurreição, alegrar o ambiente. E para que esse ambiente seja um alegre e feliz, temos que estar repletos, cheios de um vinho de boa qualidade, que é a graça de Deus. Vamos para a escola, para a faculdade? Sejam essas talhas, para alegrar o coração daqueles que andam aflitos, tristes, que envergonham de Jesus, envergonham de tomar uma posição religiosa. Então sejam essas talhas, cheias, repletas de um vinho de boa qualidade, que é a graça de Deus, para alegrar o vosso coração, colocar esperança cada vez mais no vosso coração, e inspirar os outros a viver nesta mesma realidade. Então Cristo realiza, ainda não é a minha hora, ainda não chegou a minha hora, mas porque a hora ia chegar, que era para glorificar a Deus. Quando experimentar o vinho engraçado, serve-se primeiro o melhor vinho, depois, quando todo mundo está embriagado, serve-se de péssima qualidade, de menos qualidade. Então guardasse até agora o melhor vinho. Por que disse isso? Porque o Novo Testamento não anula-se o Antigo Testamento. Cristo, nós utilizamos a expressão, é a nova e eterna aliança. Tudo que os profetas disseram em relação ao Messias, ele chegou. Um vinho de boa qualidade. Por que nós vamos deixar de experimentar Cristo? Para experimentar cartomantes, espiritismo, jogo de búzios. Por quê?
Se Cristo é de boa qualidade, anteontem o padre Cássio esteve comigo e o esposo de uma senhora passou e ele disse: olha, conhece a esposa desse senhor? Eu disse: sim, lembro muito bem dela, tem tempo que ela não vem à igreja. E o padre Cássio disse: pois é, ela hoje passou por outra igreja, não é mais católica, era devotíssima de Nossa Senhora, vinha à missa todos os dias, eu lembro dela. Aí o padre Cássio usou a expressão assim: ela optou por menos, por menos. Quer dizer que a igreja católica, com todos os seus dogmas, todos os seus ensinamentos, com todas as instruções através da sua catequese, riquíssima. Se nós não utilizamos isso, desperdício, porque nós não valorizamos o ouro de boa qualidade. Nós não valorizamos. E é esse caso, quando nós trocamos também, infelizmente, tenhamos essa sensação de que, de fato, nós optamos pelo mais raso, pelo menor, por mais baixo, enquanto, de fato, nesta riqueza que Cristo, ao instituir a sua igreja, passou para que nós vivêssemos esta riqueza espiritual, esta dádiva. Ou seja, como o Senhor estendeu, o rei estendeu o cetro de ouro, a rainha Esté estendeu a Nossa Senhora como sinal forte da nossa devoção, o vínculo de amor com esse Deus, o seu cetro de ouro, para que nós, cheios desta mesma condição de Nossa Senhora, pudéssemos proclamar que, de fato, ela é a nossa padroeira, ela é a rainha do Brasil, ela é a mãe das nossas famílias, exemplo das nossas famílias, e ao mesmo tempo, tem aquela expressão que se utiliza: Nossa Senhora, ela é aceita por alguns, por nós católicos, ela é rejeitada por muitos. Muitos evangélicos, protestantes, não aceitam Nossa Senhora, que diz que uma Maria qualquer. No entanto, ela não deixa de ser mãe de todos. E nessa altura do ano, quando é feriado programado, ontem falava com o padre Ceslau, eu falei assim: engraçado, a Polônia, que é um país tão católico, o padre Ceslau dizia isso, o dia da padroeira não é feriado. Foi Juscelino Kubitschek, se me fala a memória, que instituiu esse dia como padroeiro do Brasil, sendo feriado. E ele falava isso. A Polônia, super católica. Lá nós não temos um feriado pelo dia da padroeira. E aqui vocês têm, ele disse isso. E nós valorizamos isso. Nós, de fato, olhamos para a Virgem Maria e zelamos por tudo aquilo que ela foi com Cristo, porque zelar por Maria, zelar pelo próprio Cristo, como dizia, ela é a arca da aliança. É zelar pela igreja, no qual esse território onde nós pisamos, que é uma terra santa, e que nós trazemos no nosso coração esse vínculo de amor. Portanto, Maria é amada por alguns, ou até por muitos, vamos dizer assim, rejeitada por alguns, mas, no entanto, ela não deixa de ser mãe de todos nós. Aceita ou não aceita, ela é a padroeira do Brasil. Aceita ou não aceita, ela é a mãe de Cristo. Se Cristo é Deus, portanto é a mãe de Deus. Aceita ou não aceita, ela é a mãe de todos nós. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada.